Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, vou começar o vídeo falando o seguinte. Eu ainda tô paciente, pessoal. Eu ainda estou calmo porque eu sei que ainda tem a janela de transferência do meio do ano, pessoal. Mas, convenhamos. Quem dormiu sonhando com Gabigol, Aboubakar, Cavani, Borré e acordar com Pedro Raul, pessoal, tem muito corintiano revoltado. Pode ter certeza. Muito corintiano revoltado também com a contratação do Mateuzinho, pessoal. Pessoal, eu quero que você comente. Você também está revoltado ou acha que o Pedro Raul e o Mateuzinho darão certo no Corinthians? Eu quero que você comente. Estou ansioso para ver o seu comentário, pessoal. Porque eu confesso, Pedro Raul jogou bem no Goiás e só, pessoal. Mateuzinho, se fosse bom, o Flamengo não estava dispensando a empréstimo. Teria vendido para qualquer time, mas está emprestando. Mas, quero saber de você. Comente aí e fortalece com like. Fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Todo vídeo que eu venho aqui falo, pessoal, a meta é 1000 likes. Todo vídeo a gente bate a meta. E esse vídeo não será diferente, porque eu sei que daí do outro lado tem um corintiano igual eu aqui que tá apreensivo com as contratações do Corinthians. Repito, tem ainda a janela do meio do ano. Vamos com esse elenco, vamos no Paulista com esse elenco para ver o que acontece. Vai que esse elenco entrosa. Já viu o Corinthians ser campeão da Libertadores com um elenco desconhecido. Já viu o Corinthians jogar muito em 2015, 2017, quando todo mundo falava que a gente era a quarta força. Então, pessoal, vamos ver o que acontece no Paulista. E depois tem a janela do meio do ano. Uma coisa eu falo, tô confiante com o que o Augusto Melo tá fazendo. Vamos pro vídeo e fortalece com like, porque a meta é 1000. 1000, hein? E eu sei que você vai ajudar. Vamos lá. O Pedro Ivo Almeida, quando surgiu o assunto sobre o Gabigol, era um assunto que existia, mas não existia na prática. Na realidade, né? Era um assunto irreal. Era o primeiro dos não assuntos do Augusto Melo, né? Que sempre desiste depois de desistir. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Irreal, verdade. Ele não falou que ia Mas contratar. depois, na coletiva, ele falou, olha, conversei com o empresário, estava tudo engatilhado, tudo certo, ajeitado lá, blá. Eu conversei com o clube e tal, e depois os caras falaram que não teve conversa nenhuma. Até agora eu não sei quem é que mentiu nessa história. Eu também acho. Mas ele falou. E eu gosto, pra mim, a expressão dos últimos tempos que eu vi na minha vida é a expressão de Pedro Ivo Almeida, né? Nossa. A língua é o chicote do rabo. Ah, mas essa não é minha, não. É bacana. Não, mas pra mim, a primeira vez que eu ouvi... Eu ouvi na rua e trouxe. A primeira vez que eu gosto da ouvi linguagem foi de das você, ruas. então pra mim é sua. Quando o gosto professor da Calçado de linguagem vontade de das fez, eu ruas. perguntar o que ele acha Então disso. é isso. Aí o cara ouve o presidente falando do Grande Gabigol professor e Calçado. ele vai acordar com o Pedro Raul. Embora, eu sei, não é plano B pro Gabigol. Mas Calçado tá na praia e o Big vai conversa de morrer Gabigol. afogado. Aí na outra semana a conversa é Pedro Raul. Então é um aqui e o Chama outro o Raul. aqui. E o outro aqui. Vamos- Reserva do Yuri Alberto, que não jogou nada em 2023. Vamos trazer pra Mas só realidade. pra ser Vai justo, lá. desculpa, eu fico tranquilo porque eu usei essa expressão em entrevista com o próprio Augusto Melo. Sim. Perguntei se ele não tinha medo de ser traído pela língua de tanto que ele estava falando que Aí. parecia... Porque, rapidinho, Bina, porque naquela Claro. entrevista eu falei, o presidente, não, mas porque é 100 e pouco. Eu falei, não, a multa do Gabigol passa dos 600 milhões. Talvez não seja um negócio para... Então ali a coisa já estava rateando. É isso. Então, Vai lá. Nós temos aqui um clube com uma gestão financeira elogiável, estrutura e trabalho. Palmeiras, são os clubes paulistas, tá? Sim. O gigante, foi para a segunda divisão. Tem outros dois que estão na elite com problemas financeiros sérios que deveriam ser a prioridade das suas diretorias resolvê-los. Corinthians e São Paulo. O São Paulo queria, ou pelo menos foi especulado, Pedro Raul, foi. para ser uma alternativa Impressionante como especula o Pedro Raul. pro Caleri. Parece que Bom ele empresário, é um né? monstro, né? Parece que ele é um monstro. Eu acho que, como alternativa para o Yuri Alberto, é uma boa. Porque eu sou uma pessoa que acredita no futebol do Yuri Alberto. Eu também ainda acredito, Pedro. Você acredita no futebol do Pedro Raul? Eu acho o Pedro Raul um jogador muito mais limitado tecnicamente que Não, o Yuri Alberto é melhor que o Pedro Raul. Muito melhor. E tem mas mais... não jogou nada ambos no passaram a passado. mesma Concordo. dificuldade no passado. Ano passado. Você tem Concordo. saudade Bem do os dois. Pedro Raul, Concordo. Pedro? Agora, o Yuri Eu convivi Alberto com ele. Não. Eu nunca convivi com ele. nunca teve amizade. Não. O Yuri Alberto, ele foi um jogador que teve uma temporada ruim num time onde quase todos os jogadores tiveram temporada ruim. Ele não é uma exceção num time bom. E tem uma coisa que eu vou falar, eu gosto de falar as coisas pessoas. O Yuri Alberto, Fala, o Yuri Alberto fala. vem de uma família de corintianos. O Yuri Alberto é um cara que gosta muito do clube, que treina que nem um cavalo. E a realização dele de jogar bem no Corinthians é uma coisa que vai além
da questão profissional só. Ele está fazendo a obrigação dele, né? Treinar bem, ser profissional é obrigação dele, está no contrato. Eu acho que ele gosta muito do clube também. Não, mas pode gostar do gostar, clube do Corinthians tem uns 30 milhões que gostam. Pode botar, Zé. Não, isso aí... Então gostar tudo bem, bota o Pedro Raul pra jogar, Yuri Alberto aí também. Nossa, aí ele tá... Ai, faz o good, faz. O Yuri Alberto não deu liga no Corinthians. Não sei se ele vai conseguir mudar o cenário. Tá aqui o Braz que tá trajado hoje de corintiano ali, né? Só hoje. O Yuri Alberto... O Yuri Alberto, é assim... É bom jogador? Virou meme. Os lances dele são. Não é que ele foi mal. O Yuri... Os jogadores eram tantos memes como ele, gol perdido, absurdo. Quem é melhor tecnicamente? Furada. Foi horroroso. Foi horroroso. Yuri Alberto ou Caleri? Tecnicamente, tô falando quem rende mais. Se você falasse pra mim, você contrata o Yuri Alberto ou Caleri, não, eu contrataria. Se eu tô falando pra você tecnicamente. Calma, se eu falar pra você que eu vou contratar é porque na minha visão é melhor. Se você me dá Caleri e Yuri Alberto e falar assim, escolhe, eu vou pegar o Caleri. Caleri, eu também vou pegar o Caleri, sem dúvida. Né? Porque eu acho o seguinte, eu acho o Yuri Alberto, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, ponto. Ele é jovem jogador. É isso. Então o que acontece? Ele precisa evoluir. Sim. Certo? Ele precisa saber dominar a bola e tocar de costas, ele precisa saber segurar um zagueiro, ele precisa driblar, saber driblar. Se você pegar os jogos do Yuri Alberto no Corinthians, tem as dificuldades, porque o time do Corinthians não ajudou, sim. Então ele é um jogador de finalização. Mas no Corinthians do Vitor Pereira competitivo ele funcionou. Calma. Não, só funcionou depois que o Renato Augusto bateu um papinho com o Vitor Pereira. Até então ele não funcionou nada. Por quê? Porque... Funcionou. Então, funcionou. Deixa eu terminar a minha explanação. Claro. O que acontece? Ele é um jogador de finalização. A bola tem que chegar para ele finalizar. Sim. Certo? Se você não tem isso, se ele não tiver isso, ele não consegue jogar. Ele não consegue jogar. Pedro Raul não é assim também? Por isso que eu falei, não, acho que o Pedro Raul ainda tem um pouquinho mais de experiência. Não significa que tecnicamente ele é melhor. De costas eu acho que o Pedro Raul entrega ele tem mais experiência do que o Yuri. Então eu acho que aí tem uma diferença. Isso não significa que é melhor ou pior. São características diferentes. Até da altura, da questão que você tem bola aérea, tem outras coisas que eu acho que o Pedro Raul pode compensar. Mas eu vejo em grau de técnica... Em grau de técnico, para mim, se eu fosse o Yuri Alberto, eu ia chegar no professor, eu vou repetir o que eu falei o ano inteiro. Vem cá, professor. Ô, zagueiro, encosta em mim aqui. Toda vez, vem cá, treina. Professor, mete a porrada aí para eu aprender a segurar essa bola. Não é uma crítica negativa, eu estou falando que é uma pré-evolução, porque eu tive 16 anos, 17 anos e tive o professor Wagner Bertelli, que hoje é o preparador físico do Fluminense, junto com o professor Ricardo Rosa e o Toninho Oliveira, o Camarão, né? Eu pedia, professor, acaba o treino aqui, vamos fazer complemento. Virada de jogo, passe curto, passe longo, eu acho que você tem que trabalhar. A vida de jogador de futebol é uma constante evolução, como na vida de qualquer um. Agora, se achar que o que ele está fazendo é ótimo, é perfeito, aí é estagnar. Ele tem dificuldades, não sou eu. O campo mostrou isso. Se não tiver um time que finaliza, que cria as jogadas para ele jogar, para ele finalizar, ele não consegue. E mesmo as jogadas que foram criadas para ele, nesse ano aqui, ele não conseguiu jogar, ou alguém esqueceu, ou o que ele poderia ter feito ali era só dominar a bola e dar um tapinha, e ele pegou e deu o chute para o alto. Então, assim, trabalhar tecnicamente, drible, passe, segurar o bom jogador, por que assim... Eu tenho algumas coisas na minha cabeça. O bom jogador, e ainda estudando, ainda ganha mais força no que eu penso. O bom jogador não é aquele que depende do treinador a todo instante, para o treinador encontrar características para ele jogar, ou montar um time para ele poder jogar. Isso dá certo às vezes, isso não dá certo. Então, quer dizer, se eu estou lá num elenco e o treinador vem e não gosta das minhas características, eu vou largar? Vou dar um exemplo. Sacha. São Paulo chegou, vai embora, não quero. Não, peraí. Não, peraí, o que o senhor precisa? Preciso disso, Emagreceu, entrou em forma. Foi lá e jogou. Eu estou dizendo, e para mim, assim, é uma crítica positiva no meu modo de ver ao Yuri, porque é jovem jogador. Ele tem muito a evoluir. Eu vi o Ronaldo, fenômeno. Eu vivenciei isso. Ronaldo, fenômeno. Na Inter, ele falou assim, Zé, pega aí 20 bolas. Eu pegava 20 bolas, para mim era um prazer estar do lado dele ali. Eu vou tocar a bola para você, você só escora. Tocava a bola, ele escorava e ele batia.
batia aqui, batia com a direita, batia com a esquerda. Tu deu dica pra ele? Entendeu? Não, eu não precisei dar dica. Não, pelo contrário. Você melhorou, Ronaldo? Não melhorei nada. Quem melhorou foi o próprio Ronaldo. A finalização do Ronaldo tem Foi o próprio Isso Ronaldo. foi antes da Copa 2002. Não, hein? mas o Zé humilde, mas a gente se, reconhece. Acha que o Roberto não faz esse trabalho? Não, eu acho que ele deveria fazer mais. Tá. Eu acho que ele deveria fazer mais. Porque se você observar controle de bola, ele tem dificuldades. Levar a bola quando ele está sozinho, ele tem dificuldade. Então, assim, isso tudo é um processo de... ele queimou etapas no Santos. Como foi a formação dele no Santos? Como foi feito isso? Como ele era tratado? Como ele foi guiado para fazer as coisas? Tem muito disso. E aí chega no profissional, é aquela frase que nós sempre escutamos. Não está pronto, tem dificuldades, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Então, assim, é uma questão de querer melhorar, se tornar um jogador melhor. Entendeu? Porque eu acho que ele tem condições. Se ele se dedica, se ele está lá no Corinthians e ele treina pra caramba, perfeito. É ótimo isso para ele, mas ele precisa, além de ser cavalo, né, que você falou, treina igual um cavalo para treinar, precisa especificar os treinamentos. Nas dificuldades e na questão. A minha expectativa tem uma outra perguntinha aqui, porque o tempo já gritou, hein? Quem é mais bonito, o Yuri Alberto ou Pedro Raul? É essa a pergunta? Eu posso estar errado. Quem é mais bonito? Eu aposto que Yuri Alberto ou Pedro Raul? Eu tenho uma expectativa positiva, acho que ele vira o jogo esse ano. Não, tomara. Eu tenho certeza. Tomara, expectativa porque vem empréstimo aí pro Corinthians, um ano. Mateuzinho tá chegando ali pra posição para ser o reserva do Fagner. Ou não. Faz sombra? Essa é a pergunta. Porque o 2023 do Fagner já não foi muito bom. Mas ele é uma lenda no Corinthians. Aqui, o Mateuzinho tá fininho, novinho, ó lá. Tá pedindo passagem, ó. Tá pedindo passagem, ó. Essa foto acho que foi quando ele subiu, né? Precisa aprender a marcar. Então, jogo do Corinthians, especialmente Itaquera, é um jogo rápido, velocidade, bola correndo e tal. Eu acho que ele chega, tá pedindo passagem. Já deu sinal de seta ali, entendeu? É mesmo, rapaz? Então, assim... É uma bela sombra pro Tava a pergunta sobre o Pedro Raul, eu acho que, assim, quem tava atirando lá no tempo, Gabigol, no Borré, entendeu? No Abubacar e tal, Pedro Raul... O Mateuzinho foi reprovado pro Tite pra essa temporada, vale lembrar isso. Então, mais uma chance de ele mostrar o seu valor, né? Vários jogadores são dispensados aqui, vão em outro lugar e dão certo, né? Lá, depois a lei do ex prevalece. O Corinthians tá precisando, uma posição que já há muito tempo meio carente ali e tal. Bruno Mendes, que era zagueiro, tava na lateral ali, né? Quebrando o galho e tal. Então, eu acho que o Mateuzinho chega. Pro Mateuzinho é um ótimo desafio, oportunidade. Acho que ninguém acredita tanto no Mateuzinho igual você. Pô. Então, mas eu acredito nas pessoas, né? Até que elas me provem o contrário, né? Então, eu acho que o Mateuzinho, nesse momento com o Fagner, dá uma briga bem legal. E o Mateuzinho tem boas chances. Tem que fazer um intervalo, mas assim, o Marcel aqui, nosso editor-chefe, que é pau. Rapaziada, vamos ver agora aqui, pessoal, um trecho da coletiva da tia Leila, presidente do Palmeiras, falando a respeito do patrocínio no Corinthians. Pessoal, vamos lá e fortalece com o like. Não esquece do like, hein? Vamos iniciar antes do início desse contrato de patrocínio, o Palmeiras vinha há 2 anos sem nenhum patrocinador. Então nós, espontaneamente, viemos ao Palmeiras oferecer o nosso patrocínio. Não é? E na época foi um patrocínio muito relevante, que eu acho até engraçado que todo esse tempo que a Crefisa e a FAN são patrocinadoras do Palmeiras, eu não vi nenhuma repercussão com relação a outros clubes para que outros clubes também conseguissem um patrocínio tão relevante quanto o do Palmeiras. Eu não vi. Sabe? Então eu não entendo o porquê de toda essa polêmica com relação ao patrocínio da Crefisa e da FAN. Então viemos por 9 anos patrocinando o Palmeiras e a última renovação do patrocínio foi feito o patrocínio foi feito com o presidente Maurício Gagliotti, que eu tenho certeza que na época ele renovou com a Crefisa e com a FAN, porque no mercado seria o mais benéfico para o Palmeiras. Não tenho dúvida disso. Sabe, que se ele renovou com a Crefisa e com a FAN é porque o mercado não oferecia um valor superior ao nosso. Então, nós temos esse contrato que vai até dezembro de 2024. Eu já falei por diversas vezes
que este ano nós vamos fazer uma concorrência. Claro que sim. Claro que sim. E quem oferecer o melhor valor numa empresa idônea, isso é muito importante, gente. Não adianta fechar um patrocínio com valores astronômicos, vir aqui, fazer uma coletiva de imprensa com a empresa, não é? Ninguém vê o contrato. Aliás, uma coisa que eu sou totalmente contra são essas cláusulas de confidencialidade no futebol, em determinados contratos. Porque eu acho que o jornalista, eu acho que o torcedor, ele tem o direito de saber quanto o seu clube está recebendo, até para poder comentar, até poder comparar. Porque é muito fácil eu chegar aqui, sentar e falar para vocês, olha, o patrocínio de tal empresa é tanto. Eu não comprovo, não mostro nada, aí daqui a 3, 4 meses não pagam absolutamente nada, e como é que faz? Sabe? Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade na hora de divulgar um patrocínio desse. Então, o que acontece? Esse patrocínio da Crefisa e da FAM vai até dezembro de 24, e durante esse ano nós vamos fazer sim uma concorrência. E se a Crefisa ou a FAM tiver interesse em cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser a Leila, porque esse ano ainda é meu mandato, não é? Em novembro vamos ter eleição. Eu não sei se eu vou ser reeleita, sou candidata, mas eu não sei se eu vou ser reeleita. Mas nós vamos renovar esse patrocínio, vai ser esse ano ainda, para começar a vigorar em janeiro do ano que vem. E se a Crefisa tiver interesse em participar, cobrir essas propostas, quem vai decidir não vai ser eu. O clube tem o Conselho de Orientação e Fiscalização, é o COF, eu vou submeter ao COF, e o que esse conselho decidir, nós vamos atender. Mas é muito importante, Marília, o nosso torcedor e vocês estarem cientes. Semanalmente ou mensalmente, de 15 em 15 dias, aparece uma empresa aqui querendo patrocinar o Palmeiras, sabe? E qual é o nosso critério? A gente avalia o potencial econômico da empresa, porque eu não acredito em milagre, eu acho que ninguém aqui acredita em milagre, não é? Ninguém acredita em milagre. Então, aparecem empresas recém-criadas, com capital social ínfimo. Como que pode estar oferecendo um patrocínio milionário, não é? Com essas características? Então, a gente não vai aceitar. O que nós queremos são empresas com credibilidade que possam honrar os seus compromissos com o Palmeiras. Então, para deixar isso muito claro, porque existem muitos aventureiros, muitos, que querem se valer da marca de um clube do tamanho do Palmeiras, aparecem durante 1, 2 meses e não pagam nada. Aí você vai executar a empresa não tem absolutamente nada. Como é que faz? Então aqui, gente, o que eu costumo dizer, o nosso grande sucesso também é porque nós temos credibilidade. O Palmeiras, o que ele se compromete, ele cumpre. Eu quero empresas parceiras sérias ao lado do Palmeiras, que possam cumprir o que se comprometem. Porque senão fica muito bonito. Eu faço uma festa que, olha, vai pagar 400 milhões. E aí, cadê o dinheiro? E lembrando sempre que esses contratos, eles têm uma parte fixa e uma parte variável. E o que interessa para o Palmeiras é a parte fixa. O Palmeiras não quer ser sócio de patrocinador. O Palmeiras quer parceiros que vincule suas marcas, a nossa marca. Não é que seja bom tanto para o parceiro quanto para o clube.